Olá sagrados, olá sagradas, sejam bem-vindos ao canal do Viver Mais Zen, onde a gente vai continuar falando sobre os orgonites. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a energia orgone. O que é energia orgone? A gente já entendeu o que é um orgonite, a função dele na nossa vida, mas como é que isso tudo começou? Na verdade, tudo começou com uma pessoa chamada Dr. William Reich. Ele foi discípulo de Freud e ele passou pela psicanálise, passou pela biologia, pela física, porque ele tinha um estudo, ele queria entender o que ele achava que era o mal da humanidade, chamava-se cancro. Então ele queria entender como as pessoas desenvolviam tumores em seus corpos. E aí foi tudo baseado, juntou a questão da psicanálise, a biologia e a física, trouxe um pouco de energia para essa história, e aí ele descobriu que o tumor ele leva muitos anos para se desenvolver dentro de um organismo. Mas ele tentou descobrir qual era a causa, ele queria entender o que causava aquilo. E aí ele foi buscar a causa, e aí ele chegou à conclusão de que esses tumores, que levavam anos para serem desenvolvidos dentro de um corpo humano, eles tinham como origem os desequilíbrios psíquicos. Ele começou a estudar pacientes, e ver as histórias desses pacientes e chegou a essa conclusão. E aí ele chegou a essa conclusão que essa energia orgone, ela permeia todo o universo. Tanto as matérias animadas, como nós, o nosso corpo, quanto as matérias que não são animadas também, areia, carvão e terra. E aí ele descobriu que o maior produtor dessa energia é o Sol. E aí ele começou a fazer as suas pesquisas. E segundo ele, o cancro nada mais é do que uma fome prolongada de energia vital naquela pessoa que foi afetada. E dessa maneira, os tumores são o estado mais avançado de uma doença que ele considerava afetar milhões de pessoas. E aí, o orgone também é conhecido como prana, como chi. E aí, em 1949, ele criou uma caixa chamada Caixa Orgone. Essa caixa era uma caixa grande, onde cabia um ser humano ali dentro. E aí ele fazia as camadas alternadas com material orgânico, que no caso era a lã, e o material inorgânico, que eram as chapas de ferro. E aí os pacientes eram colocados ali no interior da caixa e aí eles absorviam a energia orgone, que teria um efeito curativo. Mas ao longo de um tempo ele acabou por ver o seu material sendo destruído. E ele foi preso por ter ideias muito diferentes e revolucionárias e acabou preso e morto. Ele morreu na prisão 6 meses depois. O trabalho dele ficou lá, o pouco trabalho, que não foi queimado, que não foi destruído pelos governos. E em 1991 surgiu um homem chamado Carl Weiss, matemático, físico e estudioso de Reich. E aí ele aperfeiçoou e melhorou o conceito, criando dos orgonites como a gente conhece hoje. Na época, ele criou o orgonite com 50% de limalha e 50% de resina. É o que a gente chama hoje de orgonite granada. E aí eles foram evoluindo o conceito. O Don e a Carol Croft desenvolveram e evoluíram esse conceito e acrescentaram o cristal, a resina e ao metal. E eles fazem esse trabalho até hoje. A energia harmonizada produzida nessa transformação parece ter um efeito benéfico
tanto para os seres vivos quanto para os alimentos, para as plantas, que aparentam ser capazes de assimilar a energia facilmente. Você consegue ver por aqui pelo YouTube diversos orgoniteiros que fazem testes de plantas, com alimentos, com o orgonite, e realmente funciona muito bem. Então a energia orgânica hoje, ela é mais do que bem-vinda, no momento onde nós somos tão torpedeados por tantas energias nocivas e que são da tecnologia, são inerentes à tecnologia, tudo bem, mas vem num momento onde a gente realmente precisa dessa transmutação energética, onde a gente não está dando conta de repor isso, e aí acontecem tantas e tantas debilidades, tantos e tantos desequilíbrios. O orgonite ele vem para trabalhar essa reorganização celular e energética através das pedras, e aí acontece todo um trabalho terapêutico, né? Onde você utiliza o orgonite com pedras específicas para trabalhar questões específicas, né? Então, nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre isso, vamos falar sobre formas, vamos falar sobre mais benefícios e vamos conversar um pouquinho mais sobre orgonite. Namastê!